Então, assim, você precisa gerar um ambiente que o Coutinho seja parte disso e nesse ambiente ele resolve. Agora, não virar e falar, bota o Coutinho aí que ele vai salvar a lavoura. O Coutinho não bota dinheiro no caixa, ele que vai lá e libera o caixa. O Coutinho não resolve eliminar. Entendeu? O Coutinho Mas o Coutinho, não será que não ajuda a ficar na 10ª posição para cima para você usar boi? O Coutinho ajuda o que o Vitor Bini, o Coutinho ajuda o que o Vitor Bini chama no primeiro momento de anímico. Você ter o Coutinho ali é melhor do que não ter. Salve pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal. E seguinte, o Vasco passou ontem pela equipe do Fortaleza, né? Um jogaço aí, passando aos pênaltis aí. Mas no vídeo de hoje vamos estar vendo aqui o debate da imprensa sobre o Felipe Coutinho no Vasco. Será que ele pode vir jogar no Vasco nessa janela do meio do ano? E vamos ver também aqui os comentários sobre algumas polêmicas do Vasco com a 777. Mas então, esse pessoal, vamos aqui à análise. Se o Vasco da Gama já empolga, imagine se o Coutinho chegar. E o Pedrinho falou sobre a possibilidade. Vamos acompanhar. A gente pode dar o exemplo, por exemplo, de uma negociação com o Felipe Coutinho, que a gente tinha informações de que ela poderia estar acontecendo, pensando nesse... E ela está acontecendo. Enfim, com quem? Com quem que ela está acontecendo? Com o Vasco SAF, seria... Vasco SAF... Você está falando. Não, a informação que... Sim. E ela continua, seja com o Vasco SAF ou comigo. De repente foi comigo antes do Vasco SAF. Lá atrás ela pode ter sido com o Josh, agora ela pode estar sendo comigo. E pode ter sido ventilado que ela está sendo com o Vasco SAF. Com relação ao aporte, o aporte é depois da janela. Tá aí, realmente a situação, essa situação política do Vasco, cara, o Pedrinho que é gente boa demais, mas a situação, imagina o cara chegar para administrar o Vasco. Tá dormindo bem, Pedrinho? Tranquilo? 8 horas de sono? Um abração, Pedrinho, Dorme mas às 10, realmente... acorda às 6, vai malhar. Pedro, a Sabe o negócio que eu fiquei preocupado? do Vasco... O Pedrinho, ele sempre postava os stories legal lá, né? A vida saudável dele na academia. Nunca mais vi. O cara deve estar dormindo, deve estar comendo, deve estar malhando. Isso deve estar. E, Pedro, que situação do Vasco, hein, cara? Mas sabe o que é triste até para o torcedor vascaíno? É que ele está acostumado. Ele está acostumado. É triste quando se acostuma a algo tão complicado. Agora, o que o Pedrinho fala ali, que ele faz o que é, que aqui não é, existe. A negociação existe entre Felipe Coutinho e Vasco, e muito na figura do Pedrinho, que é uma negociação até muito atípica, não tem a ver com comissão, com empresário, com nada. É a figura do Coutinho com a figura do ídolo que hoje comanda o Vasco. E por acaso, nesse momento, né, se não saiu nenhuma liminar ainda, comanda até o operacional da SAF, que é o Pedrinho. Agora, Edu... Achei que você fosse puxar a discussão se o Felipe Coutinho e o Paê podem jogar juntos. Já jogou muita gente pior junto no Vasco. Mas vai confia. 21 de maio de 2024. Acho que não. 21 de maio de 2024. Quando você começou a falar de SAF lá atrás, você imaginou que 21 de maio era para você estar falando de caixa vazio, salário atrasado, você não sabe quem manda. Então, o torcedor do Vasco ele fica tão acostumado da pior forma possível com essa tragédia, com esse sofrimento, que também não chega a ser um baque dos maiores. Ele só está impaciente. Quando ele acha que vai, não vai. Mas o Coutinho é uma boa. Quando ele acha que anda... Nessa altura do campeonato, até em cima disso também. O Coutinho é uma boa. O Coutinho, ele vai gerar um fenômeno, como foi, por exemplo, em outras proporções, para uma identificação anterior, ele vai gerar um pico ali de felicidade. Uma agenda positiva. De aeroporto. Como a gente acabou de ver agora. A gente vai parar o programa para mostrar o Coutinho desembarcando no Rio, a torcida do Vasco fechando o aeroporto. Bomba retórica. Isso tudo vai encher barriga no primeiro dia. Depois... Isso só vai encher barriga depois, se entrar em campo, se resolver. E não é uma cobrança ao Coutinho. Ele precisa estar inserido num clube que funcione. Porque só trazer o Coutinho e falar, toma aí, resolve, é igual o Paê. Bota o Paê aí. E o time continua brigando contra o rebaixamento. Então, assim, você precisa gerar um ambiente que o Coutinho seja parte disso e nesse ambiente ele resolve. Agora, não virar e falar, bota o Coutinho aí que ele vai salvar a lavoura. O Coutinho não bota dinheiro no caixa, ele que vai lá e libera o caixa. O Coutinho não resolve eliminar. Entendeu? O Coutinho... Mas o Coutinho, será que não ajuda a ficar na 10ª posição para cima para você usar boi? O Coutinho ajuda o que o Coutinho ajuda o que o Vitor Bini chama no primeiro momento de anímico. Você ter o Coutinho ali é melhor do que não ter. Ele fala mesmo. O Coutinho jogando. O Bini está muito preocupado se o Coutinho consegue jogar com o Paê. Ele está muito preocupado. O Coutinho jogando... O Pacheco também tá. De forma, resolve. Para futebol brasileiro, ajuda. Agora, esse Vasco de hoje, eu bato nessa tecla esse Vasco de hoje, a situação atual ela precisa ser pensada, ela precisa ser considerada. Não dá para achar que é só botar o Coutinho ali que vai resolver, como foi ano passado. Tudo começou a dar errado, bota o Paê. Foi brigar até a última rodada contra o rebaixamento. Então, assim, é preciso entender que vai um pouquinho além do que bota o Coutinho que resolve. Se for contratado, eu não vou adiantar a discussão. E eu concordo contigo sobre o anímico, sobre a empolgação, sobre a qualidade do jogador, se estiver fisicamente bem. Mas nenhum time do mundo marca atrás da linha da bola quando o outro time faz a transição com menos de 8 jogadores. Nenhum time do mundo. E os times que fazem pressão alta precisam de muita intensidade o jogo inteiro.
Coutinho... Já é melhor suspender essa negociação? Não, então? não. Só pra- Não, mas aí a questão Não, tem do que trazer o não. Coutinho. Mas aí a questão é que você precisa trazer jogadores para outras posições também. Mas você entende que não Para é só você o poder Coutinho? fazer uma alternância e não ficar o tempo inteiro quando o Coutinho não estiver fisicamente pronto. inteiro, que o Payet estiver em campo, pronto. assim, volta o Coutinho, Payet. Mas você sabe o que ele já falou pra mim? Ele quer Coutinho, Payet Tem que construir um Verratti. time. Cara, vocês são os inimigos da alegria, cara. Não. E você é amigo do Rames. Você viu o que aconteceu? Exatamente. Você é amigo do Rames. O que aconteceu? Cara, a gente viu a festa do Cruzeirense ali. O Cruzeirense hoje tá feliz, cara. As pessoas querem ser felizes, querem sorrir. Claro. Mas eu não sou contra. Entendeu? Eu faço de construir um time também. Se o E Coutinho, o Coutinho chegar, mais jogadores. vai ser um problema. Eu não falei para não trazer. Quem vai marcar, como vai voltar, Rames. e se chegar só Tipo o Coutinho, Rames. não chegar Isso mais a gente ninguém. vê Cara, o depois. Vasco vai depois. Cara, o Coutinho deixa o cara ser feliz. O Coutinho chegar no Vasco, o Vascaíno vai, sabe, sorrir como há muito tempo. Mas eu prefiro o Coutinho ou o Rames. O Geninho Pernambucano, quando voltou, Amanhã um também, tempo o pro Rames. Vasco e tal, um ídolo Agora, do né? clube. Quando eu tal. falava lá, Então, assim, eu sou amigo da alegria. Fui Eu xingado penso até a última felicidade do geração. torcedor. Não por esse lado da A bancada. razão problemas na A construção, razão é isso? de um clube de futebol existir é dar alegria pro seu torcedor, cara. Sim, mas tem que ganhar Então, jogo. assim, E de jogador ser contratado também. Tem como ter alegria com derrota. Tem Na hora que alegria tem com campo também, não só quando é O contratado. Coutinho chegar é ódio. O que eu falei do Payet, eu falei, quando o Payet... Mas ninguém falou que o Coutinho chegar é ruim. Então, a gente não, só falei- tá lembrando que tem coisa além. É só isso. Coisa Exato. além, Exato. coisa Mas além. o Coutinho chegar, Eu vim isso pra esse lado mesmo resolve, agora, o Coutinho Pedro, chegar... Bom, entendeu? Não, ninguém tratou o Coutinho com problema. levando Veja uma bem. agenda Não, a gente quer que o Ninguém Coutinho tratou o chegue. Coutinho com problema. A gente acha que tem que trazer mais jogadores. Ah, tá, tudo bem, mas ter vamos alternativa de chegar. montar O a equipe. aporte de dinheiro, o Pedrinho falou, no meio do ano e tal, não vai chegar só só isso. o Coutinho. Só isso. Calma. O aporte é depois da janela. É que o Coutinho é uma estrela. Sim. Especialmente pro Vascaíno, ele tem um Claro que simbolismo é. muito grande. É verdade. Né? O Lucas Moura, quando voltou pro São Paulo, no começo do ano, o Rogério Ceni era técnico, falou assim, é um sonho, não vai chegar, esquece. E chegou no veio meio junto do com o ano, Rames. ele veio ganhar a Copa do Brasil, cara. Pro São Paulino, aquilo ali, o São Paulino tava meio desiludido, caramba, tá complicado que tal. Foi lá, ganhou um título importante. E o Então, Rames? assim... O Rames, quando foi contratado, a torcida festejou. E muita torcida e muita torcida adversária, muito antes, Avisei. ficou com inveja, com dor de cotovelo. Puxa, o São Paulo contratou o Rames, eu podia ter contratado. O cara tava aí. Aí Dor não de deu cotovelo, certo, é isso. pronto. Verdade. Faz Os parte. grandes inspiram. Tem grandes jogadores que foram contratados por vários times aí, não era certo. Mas isso era muito Vida previsível que não era segue. certo. Então, mas você tem que tentar fazer Preguiça. alegria. Mas entendeu? você também ficou bravo quando a gente falou que só colocar o Rames no time não resolvia. Você é alegria, Bubu. Fala pra eles. Você Então, defende a cara, eu sou alegria. alegria, cara. Então, Orlando 74. Eu sou a alegria. Eu sou alegria. Eu sou a Esse é alegria. o F90. Cara, o laranja é alegria, energia, positividade. Ah, meu eu torço para que Verdade. o futebol brasileiro vire a NBA, que é um plano que a Eu não gente tinha torço, muito não. antigo. Eu torço. Eu não torço, não. Pra gente Não vai ter virar. um maior número de jogadores de qualidade, jogadores de bom nível, jogadores estrangeiros. Que legal que aumentaram o número de estrangeiros aqui no país. A gente trazer grandes destaques da Europa, da África, da Ásia, da Oceania. Entendeu? Dos nossos vizinhos, mal a gente posso já traz esperar os caras, grandes craques da entendeu? Oceania no Brasileiro. Grandes jogadores. O Thiago Silva voltando pro Fluminense é legal. Amanhã nós vamos é falar legal pro bastante Fluminense, é disso. legal pro futebol Craque brasileiro. da Oceania? O Soares jogar no Grêmio foi sensacional. Entendeu? Esse foi. Então, mesmo. sabe, que tomara cada vez mais que a gente tenha grandes Espero figuras. que consigam antes segurar Caras os que grandes jogadores agora- que Os nossos surgem nas meninos, equipes. nossos garotos só viam no videogame, jogavam no videogame ou viam na ESPN e nos torneios internacionais. O Coutinho Legal vai ter vir. esses caras aqui no nosso quintal. O Coutinho vai Olha, vir, só vamos pra dar frisar, patamar. senão parece que a gente é maluco. A gente concorda com tudo isso. E É o isso. Coutinho seria bom. Concordo. A questão é, estão não é que o preocupados Coutinho com vai chegar. Não é que o Coutinho vai chegar e o dirigente vai dar entrevista e a gente vai brigar Não, por eu tudo que é título. entendi. O Bubu, ele realmente Ele ele é é a alegria do personagem. programa aqui. É que ele tá muito preso no seguinte: Coutinho vai descer pro vestiário, colocar a camisa e jogar. É que até chegar nisso, Bubu, tem um caminho muito tortuoso que você não tem noção. Pra chegar Eu até acho- o vestiário, colocar a camisa e jogar é Eu uma acho que é tão luta. difícil, cara. Você não tem O ideia. Vasco gastou, você pode discutir se ele gastou certo ou não. Ele gastou mais de 100 milhões de reais. Gastou. Alexandre Foi um Matos, dos que tá no clubes que mais Cruzeiro agora. investiram no ano passado pro Brasil foi o Vasco. Verdade. Então, dinheiro ali onde tem, você tem um aporte financeiro que pode chegar. Por que é? Sabe da onde pode vir um sonho, aporte é impossível. financeiro? É isso mesmo. Sabe da onde pode vir um aporte financeiro? Ah. De uma nova SAF, ou de um novo investidor. Sim. Ah, é? O que você tá querendo dizer? Circularam as informações em relação à Crefisa e o Vasco da Eita. Gama. E o Pedrinho falou desse tema também. Muitas perguntas são feitas com relação ao futebol, nessa situação que nós chegamos. O futebol, ele não volta para o associativo. O futebol não vai voltar para o associativo. O futebol permanece e permanecerá com o Vasco SAF. Isso é definitivo. Não tem a menor hipótese de acontecer ao contrário. A SAF continuará para sempre. A SAF continuará para sempre, tá? Eu quero deixar claro também
que todo o planejamento esportivo e financeiro do futebol continua com a SAF. Ninguém entrou aqui brigando. Eu quero que eles honrem tudo e que volte ao tudo normal. E se isso não acontecer, que entre outra empresa e respeite o Vasco dentro das questões contratuais e dentro da questão histórica do Vasco. Eu sou um amigo muito íntimo do seu José Lamáquia. A Leila, para mim, é uma referência no que se diz gestão esportiva, coragem, né? Só que as pessoas confundem. A minha relação com o seu José Lamáquia não tem nada a ver com a Leila. Nada a ver com a Leila. A minha relação é direto com o seu Lamáquia. Direto com o seu Lamáquia. Ele sempre se mostrou muito disposto a ajudar o Vasco. Mas a Leila, ela tem que estar completamente destacada dessa relação. Isso é uma maldade que fazem com ela. Uma maldade. A minha relação é com o seu José Lamáquia. Direta com ele. Não tem conflito nenhum, nada. Não estou falando que vai acontecer nada, mas estou falando assim, não tem conflito nenhum. O seu José Lamáquia é meu amigo, tem muito interesse de ajudar o Vasco, e a Crefisa é uma empresa séria no mercado. Ponto. A Leila está completamente fora da minha relação com o seu Lamáquia. E a informação agora é que a Crefisa está negociando o name rights, então não vai ser comprar uma parte ali da gestão, não, vai ser só para isso. E agora há pouco, saiu uma nota da 777 lamentando e jogando a bronca para o clube associativo que não pagou, não honrou para pagar os direitos de imagem dos atletas. Você quer ler a nota aí? Deveria ser pago na última segunda-feira. Foi o primeiro atraso de salários ou imagem com o elenco desde que assumimos a companhia há 18 meses. Um ano e meio. Mas a 777 ela só esqueceu de um detalhe importante, uma informação importante. Ela joga o direito de imagem não está em dia, né? Como a gente estava comentando aqui hoje. Que não é Depois só de um ano e meio, segundo a 777. O direito de imagem não está em dia também, porque quando sai a liminar e o Vasco Associativo assume o controle operacional do Vasco SAF, ele entra, aí quando ele vai tomar pé da negociação, ele acessa a conta bancária e não tinha um centavo. A 777 limpou a conta bancária. E o Vasco Associativo confirmou essa informação. Ela limpou a conta bancária. Então, por isso, o Vasco Associativo não conseguiu quitar o compromisso de direito de imagem com o elenco. A 777 soltou a nota, claro, na narrativa dela. Ela só esqueceu de contar que ela deixou o caixa vazio. Então, como é que o Vasco Associativo ia entrar para quitar? Então, é porque também, se não parece que a gente lê, né? Nossa, o Vasco Associativo, o Pedrinho, o dirigente antigo, entrou e não pagou o salário. Parece que tem dinheiro em caixa e não quis pagar. A 777, ela limpa o caixa antes de sair, e agora ela esquece de citar essa informação na sua nota oficial. O Pedrinho fala, obviamente, como presidente do modelo associativo do Vasco. Agora, dá uma impressão em alguns momentos que a nova diretoria, comandada pelo Pedrinho, ou se assustou, ou não foi informada como deveria. Eu, sinceramente, não vejo nenhuma vítima nesse processo todo. Não, quando o Vasco concordou em se tornar SAF... torcedor, pô. Sim, esse sem dúvida, esse é o que sofre, esse que deixa de fazer um monte de coisa, vê lá o time. Esse aí, vou te contar, supersticioso, tem a mística toda. O Bubu mesmo, que tem essa ligação quase que umbilical com o Vasco, ele sabe como o torcedor do Vasco sofre. Então, é porque vai ficar claro que uma guerra de narrativa, você falou uma coisa, prometeu outra, cumpriu outra coisa, a prática era uma coisa, a teoria foi outra. Agora, vendo a distância... É difícil que a 777 não consiga ganhar esse caso na justiça. Calma, pera. A não ser que haja a não ser que no contrato foi firmado uma coisa e depois, na prática, foi outra completamente diferente. A gente tem uma liminar de primeira instância já de alguns dias. Correto. Fosse frágil como se defendeu muito, ela tinha caído no dia seguinte ou no mesmo dia. Então, há uma confusão jurídica. Por exemplo, antes, a Vasco SAF entrou com um agravo. A Vasco SAF hoje é controlada no operacional pelo Pedrinho. O Pedrinho não quer se desfazer da liminar. Aí a 777 hoje entra com um pedido de reconsideração para tentar uma liminar. Só que essa liminar também vai ser julgada em segunda instância, não é do dia para a noite. Você vai formar no TJ um colegiado de desembargadores. Então, assim, quem vai decidir não sou eu, Vitor, você, o Bubu, o Edu, é a justiça. A gente pode discutir uma insegurança jurídica no caso. Mas não é que eu não consigo sentar hoje e afirmar, não, essa liminar vai cair rápido. Porque também estão falando isso há alguns dias, a liminar não caiu ainda. E o tempo está passando, o jogador não recebeu, hoje tem jogo, tem treinador chegando, o Pedrinho precisa responder, as coisas precisam andar. O clube não pode parar enquanto a justiça está lá. E a justiça tem o tempo dela. Então, Pedro, mas é que tá. É porque do jeito que se fala, não, essa liminar também vai cair rápido. Não, mas é o seguinte, porque o que é passado, até pelas manifestações do Pedrinho, que o Pedrinho se sente engessado em muitas situações, ele se sente preso por algumas amarras de contrato da antiga diretoria, que algumas coisas que ele quer fazer, ele não consegue fazer.
Agora, esse contrato já não foi firmado antes pela Não, diretoria, acho do que não, ex-presidente? Eu acho que a amarra que tem hoje é a falta de caixa. A amarra que tem hoje é a falta de caixa. O trabalho em campo, ele não quis se meter no acordo que tinha com o Pacheco, entendeu? O contrato assinado com a Betfair, que é pela 777 ainda, está mantido. O primeiro aporte chega até o final dessa semana. Não tem questão de que o que foi assinado antes vai ser... A amarra que tem hoje é que o clube está inviabilizado do ponto de vista financeiro, porque eles entraram e não tinham dinheiro em caixa. A única marca que tem é essa. Então a 777, quando ela solta uma nota para dizer os caras entraram e não cumpriram um compromisso, mas assim, não era papel também do associativo, vou entrar aqui com um caminhão de dinheiro. Eu acho que o Pedrinho vacila quando ele fala, eu vou quitar. Ele não explica como, ele fala isso na entrevista. Não, porque eu vou quitar, eu vou pagar. A CBF chamar o dinheiro dela. Ela foi afastada do comando do futebol, vai deixar o dinheiro dela lá para os outros gastarem com... Eu não entendo. Eu entendo. Não, peraí. Vamos lá, porque eu acho que tem uma questão aí que é técnica. Ela faz um aporte, por que a 777 ela tem 70% do controle operacional do Vasco SAF? Porque o que ela se comprometeu a investir ao longo do tempo de contrato corresponderia a esses 70%. O que ela fez de aporte até o presente momento corresponde a 31%. Esses 31% de participação no controle operacional estão mantidos pela liminar da Justiça. Então, se estão mantidos, é o dinheiro que ela já colocou. Ela não pode tirar esse dinheiro, senão ela está tirando também o percentual que ela tem. E a Justiça manteve 31%. O que acontece é que os outros 38%, que eram do aporte projetando para o futuro, que ainda não foi feito, foi para a mão do Pedrinho. Enquanto ela não fizer, enquanto essa liminar não for revertida, ela tem os 31%. Então, o dinheiro que ela colocou, dão 31%, dá 30% de controle para ela. Então, como é que ela vai tirar parte do dinheiro? Então, mas ela não tem que tirar parte nenhuma, porque o dinheiro que ela colocou dá esses 31%. Esse 31% continua com ela. Não tem como ela tirar o dinheiro, porque senão ela não abre mão do Mas os outros 38, Vamos lá para eu chamar o WhatsApp, vai. Então, os outros 38 pertenciam ao comando dela. É legal, outra coisa que para mim ficou confusa. O Pedrinho dizer que nunca mais o quadro associativo do Vasco vai ser dono do futebol. Como que você pode dizer nunca? Não, nunca mais não. O que ele falou pra sempre. Vasco SAF, não, também esclareceu, Bubu. Senão a gente joga assim no ar. Não é isso que ele falou. O que ele falou é, o Vasco associativo nesse momento, o Pedrinho não é Vasco associativo para sempre. Tem uma data. Nesse ele momento... Falou pra sempre lá. Não. Ele falou, o Vasco associativo não quer o controle da SAF. Eu queria opinar, mas ele não quer vai mandar no futebol, ele quer deixar o futebol com a SAF. percebi isso. Ele quer deixar o futebol com a SAF, não quer o futebol pro associativo. O futebol tá com a SAF, o futebol não tá com o associativo. O que acontece é, o associativo agora tem 69% do controle operacional da SAF. Quem manda no futebol é a SAF. Quebram, empresas fecham. SAF. Entendeu? Então, não é que ele fala, nunca mais. Mas nesse momento a associativa é uma não quer. situação que você vê. Para a gente entender, a gente precisa aqui ficar 4, 5 horas para... Você está dizendo que eu não posso entrar na discussão, é isso? Então esse pessoal, espero que tenham gostado do vídeo aí. Se você gostou do vídeo, então, deixe seu like, se inscreva no canal caso você não se inscritou, beleza? Então esse pessoal, até a próxima. Valeu, falou e fui.